Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de Física. Eu sou o professor William Costa, estou aqui para te ajudar a compreender tudo sobre física. Mas o que nós temos nessa aula? Olha só, objeto de conhecimento, dinâmica de populações, previsões sobre interações e transformações da matéria, modelo cinético, molecular e reações químicas, genética de populações, herança mendeliana, saúde pública, epidemiologia e vacinação. Detalhamento, temperatura e calor, dilatação térmica. Com certeza você ficou curioso aí para entender tudo. Então, vem com a gente. Bom, nessa aula nós vamos tratar sobre o fenômeno térmico. Esse fenômeno onde fica importante ali evidenciar dois conceitos que nós vamos diferenciar ao longo dessa aula. Os conceitos de temperatura e o conceito de calor. Apesar da gente achar aí que são a mesma coisa, eles não são a mesma coisa. Por exemplo, quando você está ali num dia de temperaturas muito elevadas e você diz, estou morrendo de calor. Essa afirmação ela está cientificamente, fisicamente errada, tá certo? Porque não há como você estar com calor, porque nós veremos que calor é energia térmica em trânsito entre os corpos que possuem diferentes temperaturas. E veja bem, você está usando a ideia de calor para caracterizar a ideia de temperatura elevada. Essa ideia de quente e frio, ela faz parte da nossa sensação térmica. E a sensação térmica não é uma boa medida para a temperatura. Por quê? Porque a gente tem que confiar aqui na perfeição do nosso corpo e nem sempre o nosso corpo vai perceber o quente e o frio de maneira correta. Por exemplo, quando o nosso corpo está num processo infeccioso, nós tendemos a sentir mais frio, não é? E nesse processo em que você sente mais frio, na verdade, o que acontece? Nem sempre vai estar realmente frio, tudo bem? Então, essa ideia da sensação térmica, ela pode ser muito traiçoeira. Como, por exemplo, vamos fazer o seguinte experimento. Você está ali com uma bacia de água quente e uma bacia de água fria. E aí você coloca a mão na água quente. O seu tato, ele é agredido, né? Seu tato é agredido. Quando você tira a mão da bacia de água quente e colocar automaticamente na bacia de água fria, você não vai perceber automaticamente a água fria, até porque o seu tato foi agredido pelo excesso de temperatura ali da água quente. Então, veja, olha, a sensação térmica ela não é uma boa medida para a temperatura. A gente precisa definir a temperatura em função de algo que seja mais seguro para caracterizar ali a temperatura. Tudo bem? Então, nós vamos definir agora para você o que é temperatura. Olha só, a temperatura é uma grandeza física escalar. Então, se é escalar, é caracterizada aí por um número e uma unidade, não é? Que pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Então, veja só, a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Então, veja só, os corpos eles são compostos ali por átomos, né? Por moléculas. E o que acontece? A temperatura vai indicar a medida da agitação desses átomos e moléculas. Quando um corpo ele está frio, vamos dizer assim, a partir da nossa sensação térmica, quando ele está frio, as moléculas estão pouco agitadas, tá certo? Quando o átomo está quente, quando a temperatura ali daquele corpo é maior, né? Quando o corpo está com uma temperatura mais elevada, os átomos que compõem esse corpo, eles estão mais agitados, porque eles possuem mais energia, tá certo? Mais energia para se movimentar. Então, por isso que nós vamos dizer que a temperatura é o grau de agitação dos átomos e moléculas que compõem um corpo. Ou ainda, uma definição mais técnica, é a energia cinética média translacional desse corpo, tá certo? Dos átomos que compõem esse corpo, tá certo? Então, temos duas definições aqui para a temperatura, mas todas levam à ideia de que quando as moléculas estão pouco agitadas, a temperatura é mais baixa. Quando as moléculas estão mais agitadas, moléculas ou átomos, aí nós temos uma temperatura mais elevada nesse corpo. Tudo bem? Bom, a partir dessa ideia de temperatura, nós podemos medir a temperatura.
Para medir a temperatura, nós construímos algumas escalas termométricas, tá certo? Elas vão indicar ali para a gente quais são os níveis de temperatura, como nós vamos medir essa temperatura, como nós vamos entender o que é uma temperatura em que eu tenho algo quente e o que é uma temperatura em que eu tenha algo frio. Bom, aqui no Brasil, nós adotamos o grau Celsius, né? Por exemplo, quando nós observamos em um termômetro a indicação 40 graus Celsius, 40 graus, a gente já sabe que é 40 graus Celsius. A gente já sabe que aquele dia é um dia quente, não é? Mas essas escalas foram organizadas e não existe só o Celsius, existem outras escalas. Olha só. As nossas escalas termométricas são o Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin. Essas três que eu trouxe aqui para vocês, tá certo? No Celsius, nós temos como pontos de referência aí o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água. O Celsius, o ponto de fusão é 0 e o ponto de ebulição é 100, tá certo? No Fahrenheit, nós temos de 32 para o ponto de fusão e 212 para o ponto de ebulição. E no Kelvin, 273 para o ponto de fusão e 373 para o ponto de ebulição. Veja que a distância ali do Celsius, do ponto de fusão até o ponto de ebulição, é 100, não é? Por isso que essa escala também era conhecida como a escala centígrada, tá certo? Porque ela era dividida em 100 partes, tudo bem? Então temos aí Celsius, 0 e 100. Essa é a escala que nós adotamos aqui no nosso país, não é? Nos textos científicos, na ciência, e principalmente quando nós estudamos os gases, nós adotamos ali a escala Kelvin, tá certo? Então a escala Kelvin é muito importante também para fins científicos, tudo bem? Quando você estudar gases, seja em física, seja em química, você utiliza essa escala termométrica, que é a escala Kelvin, ok? Bom, se nós temos 3 escalas, essas escalas precisam nós precisamos saber converter as temperaturas entre essas escalas. Por exemplo, se eu digo que eu estou com 36 graus Celsius lá nos Estados Unidos, as pessoas provavelmente não vão entender, porque os Estados Unidos adotam como medida de temperatura o graus Fahrenheit. Então, a gente precisa saber converter as unidades aí de Celsius para Fahrenheit. Para isso, nós temos equações que permitem aí essa conversão entre as escalas termométricas. Veja só, quando eu estou na escala Celsius e quero ir para a escala Fahrenheit, ou vice-versa, você usa a seguinte equação, olha, Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Quando eu estou na escala Celsius e vou para a escala Kelvin, nós utilizamos essa equação, temperatura em Celsius mais 273, e aí você consegue transformar para a escala Kelvin. Professor, mas se eu só mostro assim a equação, possa ser que eu não entenda, mas nós vamos resolver um exemplo, olha só. A febre baixa é aquela de 37,8 a 38 graus Celsius. A moderada chega até os 39 graus. E a alta é superior a 39 graus. Suponha que o paciente esteja com temperatura limite da febre baixa. Qual é a temperatura limite da febre baixa? É 38 graus Celsius, né? Qual é essa temperatura em Fahrenheit e em Kelvin? Então, vamos lá, olha. O limite para a febre baixa é 38 graus Celsius. Bom, primeiro ele quer que você transforme o grau Celsius para graus Fahrenheit, tá certo? É a primeira coisa. E então nós vamos utilizar essa equação, olha, Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. No lugar de Tc, nós vamos colocar 38. Está aqui, olha, 38 no lugar de Tc. 38 sobre 5, Tf é quem eu quero descobrir, menos 32 sobre 9. 38 dividido por 5 vai dar 7,6, tá certo? E o outro lado eu vou repetir inteiro porque eu não fiz nada, né? Aí o que é que eu faço? Olha só, o 9 eu vou multiplicar por 7,6, tá certo? Como é que vai ficar? Olha, vou colocar aqui para você. Vai ficar 9 vezes 7,6. O 32 que está negativo vai para o outro lado, positivo. Mais 32, e isso vai ser igual ao nosso Tf, tá certo? E aí, quando você resolve a primeira multiplicação, depois o resultado você soma com 32 e nós vamos obter esse resultado aqui, olha, 100,4 graus Fahrenheit, tudo bem? Só que ele disse que quer
essa temperatura em Fahrenheit e quer também essa temperatura em Kelvin, a letra T maiúscula aqui, olha. Então, vamos determinar. Para transformar para Kelvin, é bem mais fácil. Você vai pegar a temperatura em Celsius e somar com 273. Então, vai fazer 38 mais 273. Quando você somar, você vai obter o resultado de 311 Kelvin. Então, veja só, é bem simples aplicar essas duas equações, não é? Você viu ali, olha, que para transformar de Celsius para Fahrenheit, basta você dividir por 5, pegar a temperatura em Celsius, dividir por 5, multiplicar por 9 e somar com 32, não é? E aí você obtém a resposta em Fahrenheit. E no caso ali da temperatura em Kelvin, né, você pega a temperatura em Celsius e soma com 273. Tudo bem? É assim que você utiliza aí a conversão entre as escalas termométricas. Mas a temperatura ela é diferente do calor. E o que é o calor? Olha só. O calor é a energia térmica em trânsito de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Veja, nós temos dois corpos aí, um a 80 graus Celsius e outro a 30 graus Celsius, e ocorre um fluxo de calor que vai do corpo que tem a maior temperatura para o corpo que tem a menor temperatura. Só que os dois, o que vai acontecer? Eles vão começar a trocar calor, tá bem? E aí o que vai acontecer com o corpo que está a 80 graus Celsius? Vai ter a sua temperatura diminuída, tá certo? Porque ele cede calor para o corpo que está a 30 graus Celsius. Ao passo que esse corpo que tem 30 graus Celsius, ele vai ter a sua temperatura aumentada, tá certo? Tudo bem? Ele vai absorver o calor que o corpo A cedeu. Até um ponto em que os dois vão ter a mesma temperatura. Quando os dois têm a mesma temperatura, é o ponto que nós chamamos de, olha só, equilíbrio térmico. Acontece quando dois corpos atingem a mesma temperatura, tudo bem? Então, no equilíbrio térmico, os dois corpos possuem a mesma temperatura. Mas, pessoal, olha só. Professor, se o senhor falou isso, o Sol está irradiando calor de lá, de onde ele está, e nós estamos absorvendo calor. Por que a nossa temperatura não aumenta indefinidamente, né? O corpo humano ele desenvolveu aí um mecanismo para regular a nossa temperatura e nós convidamos o professor Virgílio de Biologia para falar um pouquinho sobre isso. Olha só. Olá, eu sou o professor Virgílio Guedes, sou professor de Ciências e Biologia e a gente vai conversar um pouquinho agora sobre o suor. E você com certeza já se perguntou, né, por que suamos? Em quais situações a gente vai suar mais, né? Então, você com certeza já observou, né, quando tem um aumento da temperatura, principalmente aqui na nossa região, não tem como, né, alguns dias que são muito quentes, a gente não suar, né, a gente não transpirar. Ou até mesmo na prática de alguma atividade física, a gente vai suar bastante. Ou por causa da febre, né, também a gente pode suar. Né? E o suor, ele é um líquido inodoro, né, incolor, que ele vai ser eliminado pelas nossas glândulas sudoríparas, que estão presentes na derme, né, na nossa pele. Então ele vai ser eliminado e ele tem como função regular a temperatura do nosso corpo. Ele vai funcionar, né, refrescando aí a nossa pele. Então quando a gente tem ali um aumento da nossa temperatura, né, a nossa temperatura média é 36,5 graus, 37 graus. Quando aumenta, né, quando passa disso, o nosso corpo vai começar a eliminar suor, né? Vai ser liberado aqui na nossa pele. Quando esse suor é eliminado, a gente perde o suor aí para o ambiente, né? Esse suor ele vai estar levando calor. Então a gente está perdendo calor, nosso corpo vai estar se refrescando, certo? Então a sudorese ela é normal, ela acontece aí desde que nós somos bebês, né? Mas algumas pessoas elas podem ter a hiperidrose, né? Que é quando elas suam em excesso, ela tem mais sudorese em excesso. Nesses casos, aí é importante ficar atentos a alguns sintomas, né, alguns quadros emocionais ou hormonais e procurar um auxílio médico lá para verificar o motivo, né, desse suor em excesso. Então é isso aí sobre o suor e a gente se vê numa próxima. Muito bem, então tá aí, olha, o mecanismo que o nosso corpo desenvolveu para regular aí a nossa temperatura é exatamente suar, tá certo? O ato de suar faz com que a nossa temperatura diminua, ele é um regulador de temperatura. Agora, é claro, tudo tem limites, não é? Não dá também para ter um calor extremamente excessivo que acreditar que o suor vai conseguir regular essa temperatura, tá certo? Nós desenvolvemos, a evolução nos deu isso de presente, mas também há limites. Mas é importante saber para que serve o suor, que é exatamente para
uma das funções é exatamente regular a temperatura do nosso corpo, tá certo? Gente, calor, que é a energia térmica em trânsito de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura, ele é classificado em dois tipos, olha só. O calor pode ser sensível, que é a quantidade de calor fornecida a um corpo que gera apenas variações de temperatura. Então, gerou variação de temperatura, o calor é sensível, tá certo? Variação de temperatura sem produzir mudança de fase. O que é uma mudança de fase? É aquela mudança de estado físico, quando o corpo sai do estado sólido, vai para o estado líquido, ou do estado líquido para o gasoso, ou qualquer uma desses estados físicos, tudo bem? Então, calor sensível tem variação de temperatura e não produz mudança de estado físico. O calor latente já é a quantidade de calor fornecida a um corpo que produz mudança de estado físico. Então, veja só, no calor latente não muda a temperatura, não tem variação de temperatura, mas muda o estado físico da matéria, beleza? Então, só para fixar, olha só, temos dois tipos de calor. O calor sensível, nós temos uma variação de temperatura, olha, causa mudança de temperatura, e não há mudança de estado físico. Como é que eu calculo esse calor sensível? A partir da equação fundamental da calorimetria, que é Q igual a M vezes C vezes ΔT. Essa equação é muito conhecida pelo macete. Que macete, tá certo? Para decorar a equação. Então, Q igual a M vezes C vezes ΔT. É a equação fundamental da calorimetria. Professor, o que significa cada letrinha dessa? Olha só. Q é a quantidade de calor, tá certo? Que é medida em joule, ou numa unidade usual, que é a caloria. M é a massa, que é medida em quilograma, ou uma medida usual, que os problemas normalmente vão utilizar, é o grama, tá certo? C é o calor específico, tá certo? Que nós temos essas unidades aí, joule por quilograma Kelvin, ou caloria por grama grau Celsius. E temos a variação de temperatura, que no sistema internacional é o Kelvin, mas numa unidade usual é o Celsius. E aí nós temos algumas observações sobre essa equação fundamental da calorimetria. A unidade caloria é reflexo da antiga ideia de que o calor fosse um fluido invisível chamado calórico. Então, antigamente não se acreditava que calor era energia, e sim que calor era um fluido invisível chamado calórico. E esse calor era medido na unidade de caloria. Bom, ele continuou funcionando bem ali para a ideia de energia e manteve-se essa unidade de caloria. E o que é a caloria? A caloria é definida como a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. E 1 caloria equivale a 4,18 joules, tá certo? Então veja bem, olha, nós vimos ali que a quantidade de calor sensível, ela depende da massa, ela depende do calor específico. Calor específico varia ali de material para material. A água, por exemplo, tem 1 caloria por grama grau Celsius, tá certo? De calor específico. Então, cada material tem o seu calor específico. E depende da variação de temperatura sofrida, tudo bem? Então, nós vamos entender qualitativamente como aplicar essa equação. Olha só. Pausa para o teste. Uma taxinha de ferro e um grande parafuso, também de ferro, são retirados de um forno quente. Eles estão vermelhos de tão quente e se encontram à mesma temperatura. Os dois se encontram à mesma temperatura, beleza? Quando forem mergulhados em recipientes idênticos com água nas mesmas temperaturas, qual deles elevará mais a temperatura? Tá certo? Então, nós temos aí um parafuso e uma taxinha, os dois estão à mesma temperatura, eles são mergulhados em água à mesma temperatura, tudo bem? E aí a pergunta é, qual deles elevará mais a temperatura? A nossa resposta é o seguinte, o pedaço maior de ferro possui mais energia interna para transferir para a água e, portanto, aquece mais a água do que a taxinha. Por quê? Porque o calor ali, a quantidade de calor, ela é proporcional à massa. Então, quem tem mais massa nessa situação aí, né, com essas condições iniciais, quem possui mais massa possui mais moléculas e, portanto, mais energia total, mais energia interna. Este exemplo ressalta a diferença entre a temperatura e a energia interna. Então, vem comigo. Olha só. Pessoal, nós temos aí a ideia de calor. Quando há a troca de calor, o calor é essa energia que está sendo trocada entre os corpos. A partir do momento que o corpo absorve essa energia,
ele já não é mais calor, tudo bem? Ele se transforma ali em outra forma de energia, que é a energia interna. Energia interna dos corpos, que ali vai contribuir para as moléculas, tudo bem? Então, calor é diferente de energia interna. Calor é só quando nós temos a transferência entre dois corpos que estão a diferentes temperaturas, beleza? A partir do momento que o corpo absorve esse calor, absorve essa energia, contribui para a sua energia interna, ok? Por isso que não dá para dizer eu estou com calor. Por quê? Porque o calor é essa energia que está sendo transferida, não a energia que foi absorvida, ok? Bom, mas nós temos uma variável aí que é muito importante, que é o calor específico, olha só. O calor específico é a quantidade de calor requerida para alterar a temperatura de uma unidade de massa da substância em 1 grau. Um calor específico muito comum, que tem um valor até que alto, é o calor específico da água, olha só. Uma quantidade relativamente pequena de água absorve uma grande quantidade de calor, para haver uma elevação correspondente pequena de sua temperatura. Então está aí o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, pessoal, como a água aí tem um calor específico relativamente alto, né, em relação a várias substâncias, o que acontece? A água é um ótimo, aliás, a substância água é ótima para ser utilizada em sistemas que precisam de refrigeração, tá certo? Por exemplo, o motor de um carro. Olha só, nós temos aí um motor em que essa refrigeração, o líquido de arrefecimento, ele é feito a partir de uma bomba d'água, olha, tudo bem? De uma bomba d'água. Nós temos a circulação de água. Então, temos o reservatório aqui, a água circula, retira, absorve o calor aqui do motor, ou seja, acaba fazendo com que o motor resfrie um pouco, e aí ela volta para o mesmo processo, tudo bem? Carregando aí essa água que vai ser resfriada novamente aqui no radiador. Então, veja, para manter a temperatura mais fria aí nesse sistema de arrefecimento, nós utilizamos a água. Só que a água, ela é extremamente importante, inclusive, para a vida na Terra, não é? Mas também, o que ela faz aqui? Os oceanos, eles conseguem regular a temperatura de diferentes regiões do planeta. Por exemplo, correntes marítimas que circulam aqui na costa brasileira, elas vão levar água quente para a Antártida, por exemplo, ou para regiões ali do sul global, tá certo? E nós convidamos agora o professor Ilbson para falar dessa função da água aí na regulação da temperatura do planeta. Olha só. Eu me chamo Ilbson do Nascimento, eu sou professor da disciplina de Geografia e hoje eu estou aqui para falar da relação entre a absorção de calor pela água e as questões climáticas. Primeiramente, eu gostaria de destacar para vocês que nós não temos somente um fator ou somente um elemento que influencia nas questões climáticas, quer seja de um clima específico ou do clima em âmbito planetário, tá? São diversos os fatores, são diversos os elementos que vão influenciar nas características climáticas. Entre os principais elementos, a gente pode destacar a questão da radiação, da temperatura, da pressão atmosférica e da umidade. Todos esses elementos que eu citei para vocês, eles são influenciados diretamente pela absorção de calor pela água, em especial as águas oceânicas, que recobrem aí mais de 70% da superfície do nosso planeta, certo? A gente começa a observar aí que tem uma íntima relação entre a absorção de calor pelas águas e a questão do clima mundial. Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que essa absorção de calor pela água, ela promove o que nós chamamos de distribuição de calor pela superfície, através de fenômenos como as correntes marinhas, e a circulação atmosférica. Isso faz com que regiões mais frias, recebam calor de regiões mais quentes e vice-versa, tá? Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que toda essa radiação absorvida pelas águas, em especial as águas oceânicas, elas promovem a formação de vapor d'água que vai para a atmosfera, se transforma em umidade e essa umidade ela vai precipitar normalmente em forma de chuvas, tudo bem? E aí a gente vê que tem sim uma relação entre
a absorção de calor pelas águas, em especial as águas dos oceanos, e a questão dos diferentes climas. Professor, não ficou claro. Vou dar 2 exemplos que talvez ajude vocês. O primeiro exemplo é o fenômeno El Niño. Ele acontece em decorrência do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico aqui na costa oeste da América do Sul e tem interferência direta no clima de diversas regiões, tipo a Amazônia. Outro exemplo que eu posso citar para vocês, a grande estiagem que aconteceu no ano de 2005, quando a gente tem um aquecimento anormal das águas do Oceano Atlântico. E a gente observa que realmente essa absorção de calor pela água vai interferir nas questões climáticas em escala local e em escala planetária. Tudo bem? Espero ter contribuído com a aula de vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem. Muito bem, então nós vimos aí o fenômeno El Niño. Essa grande estiagem citada aí pelo professor é a grande estiagem que foi aqui na nossa região, tá certo? No ano de 2005 ela foi extremamente elevada e ela foi consequência do El Niño, ou seja, do movimento das águas do oceano ali Pacífico, conforme o professor explicou. Então a água ela tem essa função aí de regular as temperaturas, não é? Bom, já vimos calor sensível, vamos ver calor latente, olha só. No calor latente não há variação de temperatura e ele é responsável pela mudança de estado físico. Como é que eu calculo? Q igual a M vezes L. O que é que significa cada letrinha dessa? Olha só. Q é a nossa quantidade de calor, já sabemos como se mede. M é a massa, nós já sabemos como se mede. E L é o calor latente, tá certo? Esse calor latente, ele depende de qual mudança de estado físico está ocorrendo, tá certo? E depende mais de uma coisa, qual é o material que é constituído. Então, calor latente ali é medido por joule por quilograma ou, na unidade usual, caloria por grama, tudo bem? E quais são os estados físicos da matéria, professor? Tá aí, olha. Sólido, líquido e gasoso. Quando vai do sólido aí em direção ao líquido e direção ao gasoso, nós temos aí, olha, a energia é absorvida quando a mudança de fase ocorre nesse sentido. E quando vai do gasoso ali para o sólido, a energia é liberada quando a mudança de fase ocorre neste sentido. Então, tudo bem, já temos aí calor sensível, calor latente. E o Enem também traz questões aí sobre calor, olha só. Enem 2019, em 1962, um jingle, vinheta musical, criada por Heitor Carrilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Olha só, o frio está tentando entrar, não é? E não é isso que nós estudamos, né? O que ocorre é uma troca de calor. Continuando a questão, apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de aquecer a casa. Não, não é isso, né? Evitar a entrada do frio na casa. Não, o que ocorre é uma troca de calor. O frio não é um conceito físico, tudo bem? E letra C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. É exatamente isso. A função do cobertor é minimizar a troca de calor com o ambiente, tudo bem? Fazer com que você perca menos calor aí nessa troca de calor em virtude da diferença de temperatura. Então, nosso gabarito aí, olha, a alternativa correta, letra C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. A letra A é errada porque o cobertor não é fonte de calor. A letra B é errada porque o frio não é um conceito físico. A letra C é a correta porque o cobertor é um isolante térmico que minimiza as perdas de calor. Então, pessoal, olha só. Calor é o nosso conceito físico. É energia que é transferida a partir da diferença de temperatura entre os corpos. Tudo bem? Então, para existir calor, pelo menos 2 corpos, e esses corpos precisam estar a temperaturas diferentes. Mas veja bem, a partir do momento que o corpo absorve calor, o que é que acontece? Alguns materiais, eles têm a propriedade de se dilatar, tudo bem? Quando eles absorvem calor, eles têm um aumento de temperatura, eles se dilatam. A esse fenômeno nós chamamos de dilatação térmica, olha só. A dilatação térmica é um processo físico caracterizado pela variação da dimensão linear superficial volumétrica de um sólido
líquido ou gás, quando variada a sua temperatura. Como é que eu calculo aí essa variação no comprimento de um corpo? É a partir do comprimento inicial de uma constante, tá certo? Essa constante é o coeficiente de dilatação, tá certo? Que depende de cada material e da variação de temperatura. Então, veja só uma tabela com todos esses dados. ΔL é a nossa variação de comprimento, comprimento inicial, alfa é o coeficiente de dilatação e ΔT é a variação de temperatura. Então, veja só, quando os sólidos eles têm a sua temperatura aumentada, o que ocorre? Ocorre a dilatação térmica, tudo bem? Temperatura aumentou em um sólido, ocorre a dilatação térmica. Só que alguns sólidos dilatam mais do que os outros. Daí a função daquele coeficiente de dilatação térmica, que é uma constante de cada material. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo sobre temperatura e sobre calor. E aqui eu me despeço de vocês. Tchau, pessoal!